A gravação, então. Então, sejam todos bem-vindos, que tenhamos todos um bom dia hoje, né? Nosso último dia da nossa jornada, né? Só então lembrando vocês que, né, nós encerramos hoje a jornada do Pedagogo em Foco. Então, nós teremos hoje o compartilhamento e o feedback, né, de quem não fez a apresentação. Teremos aí o compartilhamento. Tenho só uma introduçãozinha para passar para vocês, mas é algo rápido, tá? Que é bem tranquilo, tá? Não vai tomar muito tempo, mas é uma introdução que faz parte também do nosso roteiro, então, né, eu preciso também passar para vocês, mas é bem tranquilo, é só por conta do fechamento também da nossa reunião. As nossas apresentações hoje, elas vão durar aí 7 minutos, né? A duração de 7 minutos, então vocês vão poder apresentar de uma forma tranquila, tá? Seguindo lá a planilha de apresentação. É, quem não conseguiu fazer a entrega, mas pelo que eu vi de quem está aqui, todos conseguiram, né, fazer a entrega dos materiais lá da atividade 1, da atividade 2. Mas se tiver alguém que tenha, né, que teve algum problema aqui, que de repente não conseguiu fazer a entrega, fale comigo, porque é necessário, porque não adianta a gente, né, frequentar, estar presente no formadores e não efetuar a entrega das atividades, porque daí não consegue realizar a conclusão com direito à certificação, tá? Então, seguimos aqui, né, com o nosso compartilhamento e feedback. Como eu falei para vocês, vou passar uma introdução, né? Aqui, né, apesar de ser o último, sempre é bom lembrar vocês de estarem aí com o @escola de vocês conectados, o registro também com a câmera aberta, né? É importante, é fundamental. Sempre que houver algum problema com relação à internet, com relação à câmera aberta, é sempre importante que vocês relatem o problema, né? Sempre coloquem no chat ou de repente coloquem lá no WhatsApp, tá? Nunca esqueçam disso, para não haver problema com a certificação. A agenda de hoje, né? Nós temos aqui os objetivos, né, com relação à nossa temporada. Temos aqui o cartaz da temporada com uma atividade, né, uma atividade introdutória bem simplificada com relação ao que foi, né, o grupo de estudos para nós, para vocês, né, como que vocês viram isso, como que se desenvolveu para vocês essa primeira jornada. Teremos a segunda jornada teremos, né, também com o Pedagogo em Foco, trabalharemos aí também o processo de recomposição da aprendizagem, trabalharemos aí com outros materiais, seguiremos um outro roteiro, né, daremos continuidade a essa jornada 1, tá? É uma continuidade que a gente vai dar. Então, claro, quem quiser participar, né, ainda do Pedagogo em Foco, a gente vai estar mandando ali para vocês, né? Mando para vocês ali no WhatsApp também quando abrir inscrição da segunda temporada, para vocês se atentarem, porque vai precisar entrar no @escola, lá no RH, com @escola lá de vocês, com login e senha, da mesma forma que vocês fizeram a inscrição para a primeira temporada. Então, precisa entrar no RH CED, entrar lá antes que, né, vocês entrem, escolham o tema de estudos de vocês, se de repente não for mais o Pedagogo em Foco, for um outro tema que interessar, né, vocês precisam daí só ver
o horário que vocês querem, né? De repente, estar disponibilizando esse horário para vocês desenvolverem o grupo de estudos. Então, vocês vão precisar fazer a inscrição da mesma forma, tá? Como foi da primeira vez. Eu vou passar para vocês também o check-out da avaliação dessa primeira jornada, tá? Não é a avaliação por reunião, tá? É o check-out de saída. Então, no primeiro dia da reunião, vocês fizeram o check-in de entrada, tá? E eu vou passar para vocês agora o check-out, que é a saída de vocês dessa primeira jornada do grupo de estudos, que eu vou passar para vocês daqui a pouco já, para vocês irem se organizando, quem quiser já ir preenchendo, né? Já se organiza e vai preenchendo, que é importante com relação a toda essa primeira jornada, o check-out. Compartilhamento das atividades de vocês de implementação, tá? 60 minutos. E depois os momentos finais da reunião, 5 minutinhos, tá? Aqui, gente, os objetivos, né, da reunião, nós estamos aqui no último episódio, né, da nossa primeira temporada de 2025. Nós tivemos aí 10 encontros, né, tirando, claro, feriado. Esse feriado não afetou, né, o encontro de vocês, mas nós tivemos um feriado lá no começo da temporada, né, que pegou o início da semana. E aí nós vamos fechar com chave de ouro, né? E o que, que nós vamos explorar nesse episódio, né? Refletir sobre os aprendizados que a gente construiu ao longo da jornada, coisa que vocês já fizeram, né? Ao longo da própria jornada, refletir sobre esses aprendizados que vocês utilizaram também ao longo da jornada, no dia a dia de vocês, aí na construção do trabalho de vocês no dia a dia. Valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, por isso que até na planilha, gente, de apresentação, a gente está organizando e construindo o feedback, né, com relação às apresentações e cada colega aqui, e a gente vai dar continuidade a essa prática hoje também, fizemos na R8, e hoje nós vamos só dar continuidade a esse processo do feedback, né? Que depois eu só vou lembrar vocês de como realizar o processo do feedback da apresentação do colega na própria planilha de compartilhamento nossa e inspirar, né? Cada um aqui por meio da troca de experiência entre colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. A gente sabe que todo o nosso trabalho, todo o trabalho que a gente desenvolve aqui, todo o trabalho que a gente desenvolve na escola, todo o tema de estudo que a gente aprofundou aqui no grupo de estudos, é tudo em prol do processo aprendizagem, né, dos estudantes, né, com o trabalho que a gente vai desenvolver com os estudantes. Tudo que nós fizemos até então, né, o processo de assessoramento da hora atividade com os professores, os materiais que nós disponibilizamos aqui, tudo foi em prol, né, da transformação da aprendizagem dos estudantes, né? E aqui, gente, eu vou passar para vocês no próprio chat, tá? Vocês vão construir rapidinho uma tagline, tá? Eu vou passar o link para vocês elaborarem uma tagline, tá? Eu não nomeei, tá? Não coloquei o nome, vocês que vão entrar no documento e vão escolher uma, vão colocar o nome de vocês e vão fazer a edição de um texto, né? Que é uma tagline, que é uma frase, né? De algo que marque, algo que simplifique, né? O que vocês sentiram aqui no grupo de estudos dessa primeira temporada, né? Onde vocês vão buscar destacar a essência dos episódios, daquilo que foi mais significativo para vocês aqui durante o grupo de estudos da nossa primeira temporada, tá? Deixa eu permitir o acesso aqui.
para você. Prof, tu tá passando o slide, só para mim saber que não tá aparecendo aqui. Eu estou passando slides. Para mim não tá, acho que eu vou sair e entrar novamente, tá? Beleza, beleza. Já compartilhei com vocês, tá, gente, o documento. Então, vocês vão colocar ali, vocês vão localizar um slide desses, né, uma tagline, vão digitar o nome de vocês e vão escrever uma tagline, né, algo ali que represente a essência dessa temporada do grupo de estudo para vocês, algo que marcou, algo que ficou Partilha é, novamente, prof, é no chat que você compartilha. no chat. Eu vou compartilhar novamente. Peraí, deixa eu só copiar o link. Vou compartilhar novamente. Vou dar uns minutinhos ali para vocês localizarem uma, colocarem o nome de vocês, e deixarem registrado ali o que, né, a essência que vocês conseguiram identificar durante essa primeira jornada que marcou vocês.
Pessoal, então retomando aqui, né? Depois nós vamos, depois no finalzinho da reunião, eu vou retomar essas taglines com vocês, tá? Vou deixá-las guardadinhas aqui. Eu vou retomar com vocês, né? Havendo ali um tempo no final, depois das apresentações, aí nós vamos retomar as taglines, tá? Vocês fizeram, vão ficar aqui guardadinhas, já estão aqui comigo. E aí, depois das apresentações, aí nós vamos retomar as taglines, e aí vocês vão, cada um de vocês ali vai falar um pouquinho sobre as taglines que vocês construíram, tá? Mas aí eu vou deixar para depois das apresentações, que fica melhor, tá? Que daí não toma tempo, né? Dá tempo de vocês apresentarem tranquilo, e daí vocês podem fazer depois no finalzinho lá da reunião. Aqui, gente, eu já vou passar para vocês a, o check-out, tá? Que é a avaliação do final da jornada, tá? Não é a da reunião, é do final da jornada. Então, esse aqui é o check-out. Eu já vou deixar aqui no chat também, tá? Já vou disponibilizar para vocês aqui no chat. Acabei de colocar lá. Então, esse é o check-out, tá? Que é o final da temporada. Vocês fizeram o check-in no início da temporada, quando vocês entraram, né? Iniciaram a jornada, e agora vocês vão fazer o check-out, que é a avaliação da primeira temporada, que é o final agora que vocês fazem quando vocês saem da primeira temporada. Então, acabei de disponibilizar no chat aqui também o check-out, tá? Vocês não precisam preencher agora, tá? Eu já disponibilizei. Vocês podem fazer também posteriormente, tá? Pode abrir, pode fazer depois, pode deixar aberto e pode fazer depois, mas já fica disponibilizado para vocês, tá bom? E aqui, gente, é o nosso calendário, tá? Que vocês colocam para vocês só consultarem como é que ficou, né, essa temporada. E aqui nós chegamos, ó, no episódio 10, que é o feedback e compartilhamento, tá? Para vocês terem uma ideia de como ficou, né, a nossa jornada, tá? E aqui nós vamos agora. Aqui é um aviso para vocês, tá, gente? Caso vocês queiram fazer a inscrição, nós teremos uma feira de inovação e protagonismo, tá? Que ela vai acontecer no nosso 4º Congresso de Formadores da Educação Básica, que vai ser em setembro, que ela vai acontecer em setembro. E se vocês, né, quiserem participar e fazer inscrição em alguma dessas modalidades, aqui nesse material nós temos a inscrição, tá? No material de hoje nós temos a inscrição. A inscrição era do dia 14/4 ao dia 1º/6, tá? Essa inscrição, ela conta aqui, ó, com a Feira de Inovação e Protagonismo Estudantil, que vão ser selecionados até 20 trabalhos, vai ter a mesa redonda e o relato oral, tá? Então, quem quiser fazer inscrição, tá o endereço aqui, onde vocês têm o Leia Mais, para ter mais informações, tá? Tem aqui o endereço e também tem a inscrição que vocês podem estar fazendo. Então, estou colocando aqui para vocês. E aí, dentro desse material de hoje, é só vocês clicarem aqui nesse endereço que está em azulzinho, que ele está linkado, que vocês conseguem obter aqui mais informações, que é no 4º congresso que vai acontecer, que é em setembro, que aí vocês podem fazer a inscrição nessas atividades aqui, quem tiver interesse, tá bom?
E agora nós vamos pro compartilhamento, tá, gente? Não esqueçam que nessa planilha aqui, na nossa planilha compartilhada, tá? Lembrem que na apresentação da R8, né, ó, os colegas aqui fizeram, né, quem apresentou, né, o primeiro que apresentou faz um feedback, ó, bem simples, bem sucinto, no segundo que apresentou, o segundo faz um feedback no terceiro que apresentou, escreve, ó, de forma bem sucinta. E o último que apresentar faz o feedback lá no primeiro que apresentou. Tá? Escreve, ó, tá aqui escrito, a planilha está compartilhada com vocês já devem ter visto esse feedback, tá? É o feedback da apresentação do colega. E aqui na R10 é o que vai acontecer também, ó. Vocês vão colocar o nome de quem fez o feedback e aqui do lado escreve algumas palavras bem sucintas a respeito do feedback, né, do que você viu, se achou excelente, se o trabalho, né, contemplou ali, o que achou interessante, bem tranquilo. Então, por exemplo, a Suzana, ela vai fazer o feedback da Ruth depois, quando a Ruth estiver apresentando, a Suzana vem aqui, coloca o nome dela, né, e escreve aqui algumas palavras, né, a respeito da apresentação da Ruth. Aí a Ruth vem aqui, escreve o nome, né, da Ruth aqui, na apresentação da Eliane, a Ruth vai fazer o feedback na apresentação da Eliane, daí escreve aqui algumas palavras. Então, não esqueçam de escrever o nome de vocês aqui, ó, nessa coluna, na coluna E, o nome de quem está fazendo o feedback, e aqui do lado, o que vocês estão colocando como feedback. E o último que apresentar, né? O último que fizer a apresentação vai colocar, vai fazer o feedback no primeiro aqui, né? Quem apresentar por último vai fazer o feedback aqui na apresentação da Suzana. Coloca o nome, né? De quem está fazendo o feedback e escreve algumas palavras ali bem tranquilas, ó. Tome como exemplo dos colegas que já apresentaram. Não é nada que vai prejudicar vocês, tá? Não tem nada a ver, é só questão aqui do processo, né, que está dentro do roteiro, que vai acrescentar aqui no compartilhamento, troca de ideias, que é o que faz parte do grupo de estudos que nós estamos trabalhando, tá? Bem tranquilo. A apresentação aqui, pela quantidade de colegas que nós temos, pode contemplar 7 minutos, tá? Não tem problema, não. Caso passe muito tempo, aí eu levanto a minha mão para vocês saberem, né, que passou já uns 10 minutos da apresentação, mas 7 minutos dá bem tranquilo, tá, gente? Então, nós vamos fazer aqui as apresentações a partir de agora. Deixa eu ver aqui. Fernanda, onde a planilha, você pode. O link da planilha está só no WhatsApp, o WhatsApp não está abrindo. Ah, beleza. Quer que eu coloque no chat? Melhor, né, para fazer ali o que vocês precisam, né, que é o feedback. Pode deixar. Deixa eu já colocar no chat também. Então, já coloquei o checkout, escrevi lá. Agora, a planilha de apresentação, que é a planilha compartilhada também de feedback. Prontinho. Maravilha. Então, a primeira a apresentar é a Suzana. A Suzana está online? Estou, prof. Você quer compartilhar ou você quer que eu compartilhe? Posso compartilhar. Deixa eu ver se está aberto aqui. Está aberto. Deixa eu interromper. Ah, você já conseguiu, beleza. Sim, consegui, prof. É só o relato, né? Isso.
Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo sim. Tá. Pessoal, então, bom dia. Vou fazer bem rapidinho, acho que nem vou ocupar os 7 minutos, tá, prof? Eu realizei, então, a implementação com foco na recomposição das aprendizagens, baseado só em matemática, porque é o índice menor que tem aqui na escola. Peguei uma turma de terceiro ano à noite, no noturno, são 40 alunos, desses 40 alunos, 10 eles têm laudo. Então, primeiro eu sentei com a professora, apresentei os nossos índices ali do IDEB, apresentei para ela um perfil da turma, né, mais ou menos o que eu consegui coletar, trouxe algumas atas, alguns registros para ela dar uma olhadinha na hora atividade. E juntas, então, nós pensamos, né, como que o que ela faria, então, pensando nessas atividades. Pegamos as aulas do RCO, pegamos o material da recomposição da paisagem, as orientações, ainda no momento nós não tínhamos o segundo professor, então só tinha ela mesma ali, né, só a professora Aline, e aí então nós pensamos juntas, a partir do que a gente analisou do RCO, do IDEB, do que a gente tinha do SAEB, tudo, nós analisamos o perfil da turma juntos, e aí criou-se então a aula. Na aula, que acho que vocês estão vendo aí, então eu acompanhei o que ela aplicou em sala de aula, ela realizou uma atividade, uma metodologia ativa, né, uma gamificação, só que não game no computador, mas no papel, trabalhando, então, a questão da porcentagem, que é uma das dificuldades que os nossos alunos têm. O que eu observei, que eu dei feedback para ela? Foi uma prática que os alunos participaram, porque essa turma ela tem uma dificuldade de se engajar nas atividades, e eles participaram, eles se engajaram, conseguiram resolver. Ela deu um desafio para eles, então eles estavam divididos em trios ou em 4, em duplas, eles se dividiram como eles queriam, e eles tinham o desafio de quem realizasse, né, desenvolvesse a atividade e terminasse antes. Então, foi muito, muito interessante a aprendizagem deles, a participação ativa deles, depois eu dei um feedback muito positivo para ela, e reforcei para ela a importância dela continuar realizando essas atividades. Na semana passada, eu conversei com os alunos, e eles me relataram que a experiência com a recomposição da aprendizagem está mais interessante do que as próprias aulas de matemática da turma. Então, quer dizer que isso está dando certo. Então, essa foi a minha experiência. Parabéns. Muito bom. Obrigada. Muito bom, legal. Deixa eu ver aqui. Ok. Aí a Ruth. Ruth está online? Sim, professora. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Apareceu? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Ainda não? Não. Tá. Só um pouquinho. Agora sim? Agora sim. Posso começar, então? Pode começar. Então, meu nome é Ruth Aparecida Rize, eu trabalho no Colégio Estadual Lavo Bilac de Cantagalo, né? Município de Cantagalo, NRE de Laranjeiras do Sul. A turma que escolhi foi o nono ano, recomposição de aprendizagem de matemática. Então, ali é uma foto, né? A implementação teve início com acompanhamento de hora atividade, onde conversei com a professora e revemos novamente, que já foi trabalhado lá no início do ano, a tal da recomposição, né? E os menores acertos no IDEB, levando em conta que os menores acertos do IDEB era da turma do nono ano de ano de 2023, né? Esse ano, as dificuldades do nono ano são outras, né? Parecidas, mas são outras, né?
Então, durante a atividade, foi relembrado todo o IDEB, né? Analisado os níveis de proficiência e os descritores de menor acerto para esse estudo. Foi usado o boletim da escola, do SAEB 2023, sendo disponibilizado também uma apostila com os descritores de menor acerto. Então, a escola fez uma apostila, né? E entregou para cada professor, para ter em mão, né? Não só o digital, mas também o físico, né, o material físico, para poder fazer anotações e tal. A orientação para recompor a aprendizagem com o apoio das aulas disponibilizadas no LRCO, a gente conversou sobre as aulas, né, no modo planejamento, material de recomposição de aprendizagem, os livros que chegaram, né, os simulados, e as metodologias ativas que podem ser usadas, né, bem como as tecnologias digitais. O descritor foi o descritor 28, né, escolhido, problemas, porque era mais ou menos a aula que a professora estaria trabalhando, né, pelo acompanhamento do planejamento do LRCO. Então, o descritor 28 resolver problemas que envolvem porcentagem. Pelo que eu vi, não é só a nossa escola que tem essa defasagem, né, e outras escolas também, no Paraná também. Então, a aula utilizada do LRCO foi a aula 10. Passou ou não passou? Não, tá no primeiro aí. Por que não foi? Não consegui passar, professora. Não sei. Deixa eu ver. Eu vou ler a apresentação. Tá. Eita. Mas, enfim, eu vou falar do segundo, daí depois, se der, eu mostro as imagens, tá? Tranquilo. Só deixa eu abrir para mim aqui. Então, no segundo slide, foi o combinado da observação da sala de aula. À frente, observada é a metodologia, estratégia e recursos utilizados, tendo como critérios a adaptação de conteúdos e estratégia de ensino. Então, a estratégia de ensino foi utilizada, o SQA, para definir o nível de conhecimento dos estudantes. A escolha de estratégia SQA, o que sei, o que quero saber e o que aprendi. Foi bastante adequada, pois permitiu diagnosticar o conhecimento prévio dos estudantes, essencial para planejar a intervenção mais eficaz e personalizada. Então, a professora utilizou os slides do LRCO, aula 10, projetou, passou a aula, explicou para os alunos, e daí ela fez grupos de estudo, né? Cada grupo recebeu uma situação problema, escrita com papel craft, né? Os componentes do grupos e os grupos foram agrupados conforme, né, o nível de conhecimento de cada grupo, né? A professora fez um estudo antes, né? E daí cada grupo deveria retirar os dados do problema e utilizar a estratégia para a resolução. O uso da tecnologia veio depois, na segunda aula, que era a aula germinada, né? Então, a professora fez o trabalho em grupo, no papel craft, cada grupo apresentou como que chegou o resultado, e daí trouxe os alunos para o laboratório, né? Fez um estudo no Khan Academy sobre o assunto, né? Ela terminou usando a tecnologia ali para complementar essa defasagem, digamos assim, né? Resolução de problemas através de porcentagem. E o feedback, depois eu não tirei a foto do feedback, foi, né, à frente da metodologia, estratégia e recursos utilizados, né? A professora utilizou o recurso do Khan Academy, ela utilizou o recurso escrito ou falado, porque daí ia ser a apresentação do grupo. Então, eu achei que foi todos os critérios, né? Foi bom, bem proveitoso, os alunos gostaram, a professora está utilizando em outras turmas também essa estratégia. Aqui começou a aparecer agora, né? Então, aqui eles trouxeram toda a turma no laboratório. É uma turma, assim, com 25 alunos, né? Não é uma turma grande, mas também não é pequena, né?
e aqui é onde os alunos fizeram o trabalho em grupo e apresentaram. Então, foi isso o meu trabalho, eu achei bem proveitoso, e quero colocar uma observação que, assim, é uma turma, é da período da tarde, e ela tem bastante dificuldade, dificuldades diferentes, sabe? Aí, a professora está trazendo com os alunos monitores, a gente fez um cronograma, eu ajudei ela a fazer um cronograma, na hora atividade, na terça, ela tem 2 horas de atividade, e na quinta ela tem hora de atividade novamente, então ela está trazendo os alunos com mais dificuldades, para, né, o aluno monitor tá ajudando, né, nessa dificuldade do aluno. Então, ela coloca pega os tablets e os alunos fazem o Khan Academy. Ela direciona as conteúdo com maior dificuldade dos alunos, e daí os alunos monitores, que são do 9º ano também, né, que tem maior facilidade, eles um ajudam o outro. Foi bem proveitoso, né? É um diferencial que a professora está fazendo nessa turma. Vamos ver se os resultados vão ser bons lá no SAEB, né? Esperamos que sim. Mas é uma turma com bastante dificuldade. É isso, professora. Legal, parabéns. Mudou depois ali o slide, tá? Apareceu. Acho que a internet estava meio lenta, né? Uhum, ficou muito bom, deu bem certinho. Obrigada. Legal, parabéns. Depois da Ruth é a Eriane. Bom dia, gente. Professora, pode apresentar para mim, por favor? Posso? Deixa eu apertar aqui no teu link, que dele vai abrir em forma de apresentação. Espera aí que ele está carregando. Vamos lá. Síntese. Compartilhar. Cadê? Aqui. Posso começar? Pode começar. Então, meu nome é Iriane Aparecida Bernardo, eu trabalho no Colégio Estadual Maria Diva Ribeiro de Proença, no período da manhã, no Colégio Estadual Gabriel Rosa, no período da noite. Mas o trabalho eu realizei no Colégio Maria Diva, com o 9º ano, na recomposição de aprendizagem de matemática. Eu estou admirando minhas colegas de trabalho, porque a tranquilidade que elas apresentam e falam da realização do trabalho delas, porque eu acho que o problema sou eu, porque eu acho que eu ando muito sobrecarregada, sem condição de realizar uma observação completa, sem condição de realizar uma hora de atividade completa. É muita falta de professor, eu estou sempre em sala de aula, é muita web, eu estou achando que tudo, os problemas, eles jogam o pedagogo, tem que se virar ali e arrumar. Então, acaba prejudicando o trabalho da gente. Então, eu gostaria de ter realizado um trabalho melhor para apresentar para vocês, mas foi na correria e as pessoas não respeitam, você está fazendo formadores, que eu tenho que fazer aqui na escola, deveria voltar à atividade do pedagogo, né, para a gente poder fazer um trabalho, aprender mais, aproveitar, fazer gostoso esses formadores, porque é uma pressão, é chamando, é não sei o quê, e você acaba não fazendo. Eu, por exemplo, estou falando de mim, gente, porque eu acho que vocês estão apresentando uma tranquilidade que parece que na escola de vocês não é desse jeito. Então, vamos falar que o problema sou eu que estou me sentindo sobrecarregada. Mas vamos lá. A nossa escola aqui, o número de alunos não são 12, 13 alunos no 9º ano. Temos 2 docentes na sala agora, começou acho que faz 2 semanas. Então, aqui tem as fotos, né, do acompanhamento hora-atividade. A professora utiliza gamificação, utiliza o livro Aprende Brasil. Então, ela faz o acompanhamento das aulas do RCO, desse livro, e sempre está ali gamificando. Os grupos, ela não achou fazer ilhas conforme o desenvolvimento dos alunos, então é mesclado os grupos, mas está dando certo. Então, olha, contextualização.
apresentar a situação da aprendizagem em matemática. Aqui a dificuldade é mais em matemática. Português tem, não está muito bom, a proficiência, não. Mas matemática é onde tem mais dificuldade mesmo. Nas escolas aqui do município que eu trabalhei, o problema é mais na matemática. Então, contextualizar, né, com os alunos a situação do 9º ano, destacando os desafios enfrentados, especialmente no período pós-ensino remoto. Explicar que o objetivo é implementar um acompanhamento sistemático para a recomposição da aprendizagem. Metodologias utilizadas, né, aplicação de avaliação diagnóstica para identificar o problema, né, onde está, o menor índice, né, do descritor. Implementar aulas focadas nas principais dificuldades identificadas, utilizando diferentes abordagens pedagógicas, né, jogos, atividades práticas e tecnologia. Acompanhamento individualizado e a criação de grupos, né, que eu falei, que seria conforme a dificuldade, mas a professora achou melhor fazer um grupo mesclado. Pode passar, por favor, professor? Eu não consegui pôr mais fotos. Gente, eu sou horrível em tecnologia, eu me arranho. Resultados obtidos, melhorias observadas, aumento da participação, porque a gente tinha uma turma com poucos alunos e muito desinteressado, né? Então, os alunos estão mais interessados após essa forma diferenciada de trabalhar na recomposição. As notas deles melhoraram, né? Até agora a gente está fazendo, estamos finalizando aí o trimestre, então houve melhorias nas notas. O desafio enfrentado foi essa dificuldade, né, dos alunos participarem, a gente tinha uns alunos faltosos, a busca ativa em cima desse aluno, e melhorou também, deu uma melhoria, ainda falta, mas bem menos. Necessidade de formação dos professores. A nossa sorte aqui é que os professores estão participando, os formadores, né, na recomposição, então elas trazem muitas novidades, muitas coisas também positivas desses formadores, a gente incentiva, ajudei a professora na preparação da implementação dela, então é muito importante que todos participem, que assim como a gente, essa troca, né, que a gente faz aqui, incentiva e ajuda muito no desenvolvimento do trabalho, que a gente vê que não é só a gente que sofre, né? Outros professores também vêm sofrendo aí com a dificuldade e o desinteresse dos alunos, que tem muitos. Conclusão, reflexão final, que é a importância do acompanhamento contínuo para a garantia da recomposição da aprendizagem em matemática. As próximas ações, planejamento de novas estratégias e formação contínua para os educadores. A gente já está vendo que o estudo de planejamento que a gente vai ter aqui no nosso núcleo, que vai ser dia 30, é em cima da recomposição de aprendizagem. Então, ali a gente já vai fazer um trabalho aí com os professores para estar incentivando. E os outros professores, a nossa tutora aqui pediu para a gente fazer uma investigação com os professores de língua portuguesa e matemática, se a recomposição já deu um retorno em sala de aula também, nas aulas de português e matemática, né? E sim, os professores acharam que sim, que ainda é pequeno, né, porque só o primeiro trimestre, mas já mudou a forma dos alunos na sala em participar da aula de língua portuguesa e matemática. Na redação, no Leia Paraná, desenrolar, tinha, né, uma preguicinha de fazer a leitura, e eles estão mais comprometidos. Então, eu creio que a gente está no caminho, né? Eu preciso me acalmar. Eu tenho minha agenda, mas eu nunca consigo cumprir minha agenda. Mas é isso, professora. A gente está aí trabalhando, não tem como finalizar, porque nós ainda estamos no primeiro trimestre, tem muita coisa ainda para trabalhar para frente. Parabéns, ficou muito bom o teu trabalho, tua implementação, e não se preocupe que não é só você, não, que tem essa dificuldade de fazer na escola, eu também faço, eu também sou cursista à noite eu faço o meu formadores na escola, e à noite, assim, que é um turno até mais tranquilo, pode-se dizer, né? Mas quando acontece alguma coisa, ninguém está nem aí para o curso que a gente está fazendo, para formadores, que a gente está na verdade, formação em serviço, né? Então, a gente Por isso que
O Por isso que eu acho que tinha que voltar a hora atividade do pedagogo, né? Essa hora, relógio, outra gente anda, gente. Não, está bem complicado. E aí a gente está ali fazendo, mas na verdade, quando tem o problema, não, ninguém quer saber se a gente está no curso ou não está. No dia da minha apresentação, da minha implementação, eu fechei a porta e tranquei a porta por dentro e falei, hoje não. Hoje eu vou apresentar e agora o que se tiver algum problema vai ter que esperar um pouquinho agora. Olha, terça-feira passada eu não pude participar, por quê? Faltou 3 professores, tinha meu formadores, ainda tinha uma web e a tutoria no mesmo dia. Eu falei, não sabia nem o que fazer, porque eu fui para a sala, né? Porque não tem como deixar os alunos sem atendimento. Mas era muita coisa num dia só. Formadores, tutoria, web, eu não lembro qual das web que era, bem no horário, e sem professor na escola. Daí, na verdade, você acha que você não faz nada bem feito. Você só está ali correndo para lá, correndo para cá e não finaliza uma coisa bem feita. É isso que eu estou sentindo. Que eu nunca finalizo um negócio assim de uma maneira tranquilidade, calma, resolvido. É sempre assim na correria. De manhã, à noite é pior. À noite eu não consigo quase nem fazer minhas observações na hora de atividade. Mas tá bom. Agora vai começar um diretor, um vice-diretor, daí acho que vai dar uma acalmada. Acalmado. Ai, gente, não é fácil. A Andréia está online? Sim, prof. Oi. Consegue apresentar? Deixa eu tentar aqui. Apareceu lá, né? Apareceu, tá certinho. Então, prof, fiz a minha implementação com o 9º ano do Colégio Misael. Eu trabalho no Colégio Misael de Mangueirinha, núcleo de Pato Branco. Com a professora de matemática também, eu observei, assim, que o foco dos pedagogos parece, assim, que geral está em matemática, que é uma das maiores dificuldades dos nossos alunos. Eu fiz o acompanhamento da hora atividade com a professora, a gente olhou a planilha lá do SAEB, viu as habilidades que os alunos já adquiriram, aonde que nós precisamos chegar, quais os níveis que a gente tem que avançar, a gente conversou bastante sobre quantos a gente tem no nível 2 que precisamos avançar para o 3, quantos estão no 3 que precisam ir para o 4 e assim por diante. Apesar de que a gente sabe que os alunos que estão no 9º ano não são os mesmos que fizeram a prova, mas o nível da escola é esse. Então, a gente conversou sobre o material, abrimos o RCO, vimos as aulas que eram compatíveis, e a professora também está fazendo o Formadores, e a gente fez uma implementação conjunta. Ela fez a mesma implementação, então a gente uniu o útil ao agradável. Ela preparou a aula dela, então, preparamos juntos com rotação por estações, e daí combinamos a próxima aula, então, eu fazer observação de sala de aula. A gente ela organizou a sala, como tem 36 alunos na sala, ela dividiu a sala em 2 grupos. O primeiro grupo faria a rotação por estações, o outro grupo ficou observando, porque era muito aluno para colocar, não teria aproveitamento. Mas foi muito produtiva a aula. Nossa, ela fez um grupo quizzes, e daí os outros 3 grupos eram situações, problemas relacionadas ao conteúdo, que era a porcentagem, e com problemas elaborados de forma diferente. Então, os alunos assim, interagiram muito, porque aquele que não sabia explicou para aquele que sabia, e como eles trocavam de rotação, eles diziam, nossa, como fazendo desse jeito é mais fácil ou é mais difícil. E os alunos que ficaram fora que ficaram para a segunda rodada, estavam na expectativa. Ai, professora, quando que vai ser nosso? Eu também quero fazer. Então, houve uma participação, assim, bem boa da turma. Até depois a professora fez uma avaliação, me mostrou do conteúdo que ela trabalhou. 90% da turma foi bem. Então, eu acho que o conteúdo foi bem trabalhado, foi bem explorado e fez que eles entendessem a forma que ela trabalhou.
Os meus slides aqui, professora, no segundo slide, eu não sei o que aconteceu. Eu comecei o parágrafo e ele não salvou. Não sei por quê. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Acho que a internet está ruim também. Mas, enfim, foi isso. Foi uma implementação bem legal. Aí o feedback com a professora foi bem prazeroso, porque foi eu e a diretora que fizemos, que também precisávamos dar o feedback para ela pôr na implementação dela, mas foi bem interessante, um trabalho bem produtivo. Acho que é isso. Parabéns, ficou bem bacana, muito bom, legal, isso aí. Legal. Então, André... professora, uma coisa que eu queria falar, que faz dias que está engasgado, na verdade é assim. Eu tive uma denúncia, participei de uma ouvidoria por causa do Formadores em Ação, porque eu fazia ele na minha sala e ficava com o fone de ouvido. Eu observo assim que várias colegas fazem também no ambiente de trabalho, mas foi uma professora que me procurou durante o Formadores e eu não pude atendê-la, e ela fez uma ouvidoria que eu fazia meu Formadores na minha mesa de trabalho, enfim, então foi um transtorno. Eu fiquei muito chateada, fiquei até com vontade de desistir do curso. Na verdade, a gente tem uma resolução que nos ampara, e essa ouvidoria ela pode ser respondida com consistência em cima dessa resolução. Sim, a diretora respondeu em cima da resolução, mas assim, professora, o que me deixou chateada foi a situação, porque assim, os professores, eles têm esse tempo Só que, claro, numa escola que tem 80 professores, foi uma professora que fez isso, mas mesmo assim me deixou bem chateada, porque é um direito que nós temos, é a nossa formação, e assim, ela foi bem, ela colocou assim umas coisas assim bem, que eu ficava na minha mesa de trabalho com fone de ouvido, não atendia pais, alunos e professores, enfim, durante esse horário. E realmente, eu falei para a diretora, realmente eu não atendo, porque é o meu horário de formadores, e eu estou estudando, né, estou fazendo uma formação que em prol da escola, porque todo formadores, ele é voltado para os assuntos da escola, principalmente a recomposição da aprendizagem, que é uma coisa que os tutores vêm batendo, que o núcleo vem batendo, que a CED é uma cobrança imensa em cima disso, e os nossos formadores é todo em cima disso, para ajudar aos professores. Com certeza, é a formação em serviço, né? Então, eles não querem entender, mas vão ter que entender. Não, né? A gente fica chateado, com certeza. Mas, assim, eu sou bem teimosa nessa parte. Se eu tenho a resolução que me ampara, que fiquem olhando torto, azar. Se eles têm direito, podem tirar a hora de atividade, e eles têm uma resolução que ampara eles, a gente também tem a nossa, e eles vão ter que entender. Eu ponho até uma plaquinha na porta, né? Professor, eu fiz um cartaz, terça-feira, das 8 às 9h40, formadores, conforme a resolução, tal, e coloquei lá na sala dos professores. Exatamente, porque não é, porque do jeito que coloca, dá a impressão que é toda hora, todo momento, não, é uma vez por semana, né, que você vai estar ali com o fone de ouvido, e é 1h40 só, não é a manhã inteira, né? Sim. Ai, mas tem gente que gosta de incomodar mesmo. Verdade. Marli tá online? Sim, prof. Consegue apresentar? Vou tentar. Beleza. Apareceu, prof? Apareceu sim. Então, tá. Então, prof, eu ouvindo a apresentação das colegas, e eu percebi, assim, que a minha está muito semelhante à da Ruth, tá? E eu fui me identificando muito durante a fala dela. Então, assim, em relação ao que as colegas falaram em relação ao nosso trabalho, eu concordo com as colegas, aqui a gente também evidencia isso, sabe? Mas a gente tem que, sim, lutar aí pelos nossos direitos. Se os profs têm direito a fazer a hora de atividade, então nós temos, sim, que fazer o nosso curso no horário de trabalho,
E, infelizmente, acontece que bate na porta, que é aluno que chama, que pai que chega, mas nós vamos ter que priorizar esse dia para nós, né? Eu fiz, então, a minha implementação numa turma de 9º ano, com a professora de matemática. Aproveitei também, porque ela também tinha que fazer a implementação dela do curso dos formadores. E comecei ali, então, com o acompanhamento da atividade da professora, realizando análise do nível de proficiência na prova SAEB de 2023. Nós, em matemática, a gente se encontrava no nível 4 e apresentei para ela o objetivo de melhorar o índice para o SEB de 2025, que a gente pretende chegar no nível 5. Mas, assim, os nossos alunos desse ano, eles são mais fracos do que os alunos que fizeram a prova SAEB 2023. Então, assim, nós estamos bastante preocupados com como será aí o resultado. Fiz o acolhimento da professora, a escutativa e questionamentos propositivos, né? Ouvi a professora, foi onde ela disse que a questão da defasagem dos alunos que é muito grande. Analisamos as aulas do RCO e as técnicas de gestão de sala de aula que continham nas aulas. Aí a gente escolheu a aula 10 do RCO, que é o descritor D28, que se trata de resolver problemas que envolvem porcentagem, porque a professora relatou que os alunos apresentam bastante defasagem nos conteúdos básicos de matemática e também em porcentagem. Então, em cima disso, eu sugeri a aula do RCO, sugeri o trabalho em duplas, para colocar os alunos em duplas, e a utilização da plataforma Khan Academy para trabalhar sobre porcentagem. Esse foi o trabalho do acompanhamento da atividade. Aí a gente combinou a observação de sala de aula, foi onde a professora retomou o conteúdo sobre porcentagem, que ela já havia iniciado na aula anterior, e utilizou, então, a aula número 10, utilizou os slides, utilizou o quadro para explicar e exemplificar as situações do cotidiano dos alunos. Aí, ali do lado, consta o trabalho na primeira foto, onde os alunos trabalharam em dupla na sala de aula. Nesse dia, já tinha a participação da professora docente 2, que tinha acabado de ser contratada. Daí, então, a professora Elisa trabalhou a explicação dos conteúdos no quadro, retomou, utilizou os slides, os alunos participaram, e daí, na sequência, ela entregou para eles alguns problemas envolvendo porcentagem que foram elaboradas por ela. E daí, tanto a professora docente 1 quanto a docente 2 realizaram um trabalho colaborativo com atendimento individualizado nos grupos para esclarecimento das dúvidas e explicações. A frente de atuação que eu optei por observar foi participação e interação dos estudantes. E o que eu percebi? Percebi que os estudantes tiveram uma boa participação, engajamento e aprendizagem colaborativa durante a aula. E demonstraram bastante interesse e dedicação na realização das atividades propostas pela docente. E os próprios alunos relataram que gostaram da aula, eles se envolveram muito, tanto na sala de aula quanto na plataforma, porque na hora de resolver as questões do Khan Academy, tinha aluno que tinha dificuldade, não eram todos, mas alguns tinham dificuldade até entender o que era a unidade ali. Eles viam que tinha unidade, dezena, mas eles ficavam em dúvida. Então, na hora do feedback formativo com a professora, né, eu sugeri que ela levasse material dourado para retomar isso. Mas o feedback formativo com a professora eu iniciei com o acolhimento da professora, perguntei como que ela se sentiu ao ser observada, fiz a escutativa da professora e apresentei os pontos positivos observados durante a aula, que foi a participação dos alunos, a segurança que ela teve ao ministrar o conteúdo, a metodologia ativa que ela utilizou e realizei questionamentos propositivos, o que ela pensa que foi de positivo, o que ela acha que poderia melhorar.
E daí, como sugestão, eu sugeri que ela continue customizando as aulas do RSO, utilizando as metodologias ativas, né, que ela utilize pelo menos uma metodologia ativa durante as aulas, aquelas que contêm no LSO, e continue utilizando a disposição das carteiras de maneira diferenciada. E sugeri que ela levasse, então, o material concreto, o material dourado, para retomar os conteúdos básicos de matemática, e que ela utilize a técnica de Lemov e mostre-lhe para retomar e fixar os conteúdos sobre porcentagem, na intenção de otimizar o tempo e toda a aula retomar um pouco sobre a porcentagem, porque a gente percebeu que os alunos têm bastante dificuldade no que diz respeito à porcentagem. Mas, assim, a professora me deu um feedback muito positivo, ela agradeceu, ela gostou da forma como eu conduzi o acompanhamento da hora de atividade e também a observação de sala de aula, e ela se colocou à disposição para que nas próximas aulas continue o acompanhamento. Só que assim, a gente já vem fazendo acompanhamento nas horas de atividade já bem antes, né? Porque agora, esse ano, como é a questão da recomposição, a gente tem que estar bem empenhado nisso. Mas foi isso, prof. Achei assim, que foi bem valioso, foi muito bom. E, em síntese, seria isso. Beleza? Muito bom, legal, parabéns. Obrigada. Bacana o teu trabalho, bem legal. Gabriel está online? Estou aqui, professora. Oi, consegue apresentar? Consigo. Bom, deixa eu tentar, né? Beleza. Deixa eu ver lá. Deixa eu lembrar onde que é. Que eu... Foi? Deu certo? Deu certo, uhum. Então, assim, pessoal, deixa eu tentar dar um zoom nisso daqui, né? Ver se fica melhorzinho um pouco. Pera lá. Com um pouco menos pior, vamos dizer assim. Ficou bom. Ai, peraí, que eu tô apanhando aqui um pouquinho. Gabriel, se você for em apresentação de slides, vai ficar maior. Lá em cima, onde está a apresentação de slides. Ah, é? Uhum. Então, pera lá, deixa eu colocar. Ficou melhor? Ficou. Ah, tá. É que aparece aqui na frente uma barrinha do Meet agora, né? Quando você sai da guia, aparece uma barrinha junto, tá na frente aqui. Eu falei, meu Deus. Mas então, tá bom, galera. Eu sou o Gabriel, né? Pedagogo Gabriel. Sou aqui do NRE de Umuarama, da cidade de Perobal. E trabalho no Colégio Estadual Ana Nery. Sou pedagogo principalmente das turmas de sextos anos. E também sou professor 2, né? De recomposição de aprendizagem aí, mas mesmo assim a minha escolha foi por um 9º ano, tá? Então eu escolhi a recomposição com a professora Roseli, no componente, na verdade aqui é o componente de eletiva, de estudo orientado, porque a nossa escola funciona em tempo integral, tá? Então daí dentro deste componente, então tem o professor de língua portuguesa e de matemática com 3 aulas, para eles se dividirem aí ao longo da semana e aplicarem as aulas de recomposição. Então, vem o material Acerta Brasil, vem as aulas do RCO, né? Fora o trabalho extra, né, que o professor já faz ali. E além de tudo isso, ainda tem as plataformas para que ele dê conta. Então, assim, bem corrido. Aqui a gente é uma equipe de 3 pedagogos, né? Então, nós temos 2 nonos anos, nono A, nono B, e 2 terceiros, terceiro A e B, só que o B é noturno. Então, eu e a pedagoga Maria Ivone da manhã, nós escolhemos a professora Roseli de matemática, porque ela atua nos 2 nonos anos, né? Então, nós sentamos juntos para conversar com a professora, e como alguém já disse aí, o curso do Formadores, né? A professora já está fazendo também o curso, né? Concluindo, né? Na verdade, o curso de formadores dela, na área da recomposição da aprendizagem de matemática. Então, quando a gente chamou ela para conversar, para explanar os dados, então,
do IDEB anterior, do boletim anterior, né, ver qual a possibilidade de um conteúdo para ser trabalhado. Ela falou assim, eu já estou alinhada com tudo isso, porque, na verdade, a gente já tinha feito, né, enquanto equipe pedagógica, eu já tinha feito esse alinhamento no início do ano, no estudo e planejamento, né, já tinha apresentado para eles qual era o IDEB da escola, tanto no nono, no terceiro, em língua portuguesa, em matemática, onde a gente estava, para onde a gente queria avançar. Então, a gente já tinha feito esse trabalho lá no início do ano letivo, no estudo e planejamento. E quando, né, a professora 100% alinhada com a gente aqui, ela é bem esperta, ela é nossa coordenadora diária da área de matemática também, sabe? Então, ela é bem boa mesmo, assim. Quando a gente chamou ela para conversar, já estava tudo alinhado. Ela falou, eu já estou fazendo, já vou fazer a implementação. Então, assim, foi bem bacana, porque tudo que a gente foi falar, ela já sabia, já tinha conhecimento. Então, assim, ficou tão gostoso, porque foi uma fala, assim, muito leve. A impressão que a gente tem quando você, principalmente eu, que eu tenho 25 anos, quando eu vou conversar com um docente, né, que é muito mais velho que eu, tem muito mais anos de experiência, dá aquele negócio, assim, que eles não vão querer me ouvir, porque, assim, chegou ontem e tá querendo dar dica, tá querendo dar conselho, então, assim, é bem complicadinho. Mas, assim, foi muito bem alinhado, porque, né, como eu já disse, a gente já vem alinhando e afunilando. Ao longo, então, do primeiro trimestre, eu tinha pegado os descritores, já tinha enviado no grupo para os professores de recomposição, então eles já estavam cientes. Então, quando a gente sentou, né, de fato, aqui para conversar com a professora, tudo alinhado. Então, a gente só determinou ali um conteúdo, né, nós escolhemos o conteúdo que ela iria trabalhar, que era a localização de números, de números racionais em sua representação decimal. Então, ela já disse para a gente, olha, eu não consigo trabalhar este conteúdo sem retomar um outro que é uma premissa básica para esse, que foi o que ela trabalhou em sala, que não sei se eu consigo compartilhar as fotos aqui. Aqui, ó. Tá? Ela trabalhou, então, essa conversão dos números de fração, né, para transformar em número decimal. Então, ela levou para a sala, utilizou o quadro, utilizou o Educatron e levou um material concreto que ela distribuiu, então, palitos de sorvete, com números tanto em formato de fração, quanto os números já em formatos decimais, que era explicou todo o conteúdo, né, para os alunos, e era para os alunos formarem pares a partir dessa composição, né? Então, qual número fracionário representava o número decimal, então eles tinham que se juntar. Foi bem bacana, né, porque eles tinham que procurar entre si. E a gente vê daí na prática como acontece uma recomposição, porque na cabeça da gente, vai lá e trabalha o descritor, vai lá e trabalha o descritor. Só que daí você percebe que o docente que está alinhado certinho, ele percebe que para ele atingir aquele descritor, ele tem que retornar outros conteúdos que não são, então, pertinentes lá do nono ano, mas que são fundamentais, é uma premissa básica para que o aluno consiga cumprir aquele descritor, tá? E daí, nesse momento, então, que a gente sentou, fez toda essa decisão, a gente, né, sugeriu algumas aulas do LRCO, que foi, inclusive, a aula que a professora utilizou, né, ela fez esse trabalho, essa dinâmica da sala aí diferente, começou, então, organizado em U, e depois fez ainda em U, mas fez a junção de duplas, né? E essa dupla, então, não foi, por exemplo, por nível de aprendizado, pelo melhor, né, o que tem mais dificuldade, foi assim, aleatoriamente, né, formado, conforme ela entregou essas fichas e se juntaram depois. Quando ela fez isso, então, ela depois retomou todo esse conteúdo, levou questões para eles no Educatron, para eles analisarem, né, que foi assim um conteúdo realmente de fixação. Ela teve mais uma aula, só que daí eu já não consegui acompanhar, porque a rotina, né, nossa é bem corrida, que foi daí de um terceiro momento levá-los para fazer uma dinâmica na sala de informática utilizando a plataforma Khan Academy, então, para realmente ter a fixação. Eu só consegui depois fazer umas conversas com ela, que ela disse que levou esses alunos, fez a atividade com eles, mas ainda assim ficou lacunas. Aí ela falou, agora eu preciso retomar na sala de outro formato. Ela iria estudar como ela poderia retornar esse conteúdo na sala para que tivesse, então, essa efetivação. Mas, assim, durante a aula dela foi maravilhosa, porque eu sou docente também de 5º ano, né, no município, e é um conteúdo que passa no 5º ano, inclusive é um descritor que também aparece lá no 5º ano, que ela trabalhou de uma forma tão leve, eu falei para ela assim, eu já vou copiar a sua dinâmica que você fez aqui, porque eu achei tão leve a forma como ela trabalhou, e como os alunos participaram, e assim, é uma visão que às vezes a gente não tem, né, é você observando o outro que você vai se apropriando, sabe?
E a devolutiva, assim, o feedback eu já fiz ali na hora para ela na sala, porque a professora realmente ela é um espetáculo muito, muito boa, né? Já tinha combinado com ela que a frente que seria observada era a metodologia, né? Que ela ia utilizar, e realmente, assim, a aula foi um espetáculo. E é isso, eu coloquei umas fotos, não sei se a professora quer que eu mostre ou não, ou só essas aqui já é o suficiente. Essa já é o suficiente, porque eu acho que já deu tempo. Tá ótimo. Parabéns. Obrigado. Legal. Se a gente tivesse mais tempo, dava, mas parabéns pelo que você apresentou, para ter uma ideia, ficou bem legal. A Adriana está online? Estou. Consegue compartilhar? Vou tentar. Tá bom. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Pessoal, então, bom dia. Meu nome é Adriana. Eu trabalho na cidade de Cornélio Procópio, Núcleo Regional de Cornélio Procópio. Estou no Colégio Cívico-Militar e compartilho das mesmas angústias da amiga que falou que a gente não tem um local apropriado, tempo apropriado para fazer as coisas. Eu compartilho dessa mesma angústia. Se vocês virem, eu estou num lugar que na escola que é como se fosse um almoxarifado, que a gente chama carinhosamente de cadeia. Estou fechada aqui para conseguir fazer a apresentação hoje. Então, o trabalho teve início, né, lá nos estudos de planejamento, onde a gente começa já a fazer essa análise dos descritores, né, dos indicadores do SAEB. Então, já foi feito lá nesse início. Depois teve mais uma retomada, né, com os professores em acompanhamento de hora-atividade. A professora até vai ver que eu comecei colocando português e matemática, que nós fizemos o trabalho com os 2 professores, né? Até então não tinha um segundo docente. Depois eu voltei e falei, não, eu vou focar para a língua portuguesa, e daí em alguns lugares vai aparecer matemática ainda na minha implementação, porque daí estava ficando muita coisa para eu registrar, não estava dando conta. Daí eu voltei e foquei. Aqui nós temos 3 nonos e 3 terceiras séries, então são 6 turmas que a gente está fazendo esse trabalho mais de perto com os professores. Coloquei língua portuguesa porque foi a professora que eu consegui sentar com mais calma e fazer o feedback. Matemática foi muito rápido, a conversa com a professora. E assim como o Gabriel falou, essa professora de matemática também está bem engajada, ela está há muitos anos aqui na escola, então eu sei que estava mais tranquilo. De língua portuguesa, a professora tem muita experiência, muita prática, mas ela entrou nesse último concurso, então ela não tinha muita experiência na nossa escola, e a professora de matemática já tinha, então eu foquei mais em língua portuguesa. Então, em conversa com a professora, nós vimos o que seria necessário ser feito para fazer essa recomposição da aprendizagem com os alunos, com foco no IDEB. Então, nós mostramos onde nós estávamos e onde nós queremos chegar. E aí nós vimos a necessidade de conversar com os pais desses alunos por conta das faltas. Nós temos um problema de faltas em um dos 9 anos, mais especificamente, mas aí nós fizemos reunião com os pais, vimos a melhor forma de metodologia ser utilizada, os materiais que seriam utilizados, a questão da formação de equipes e grupos, e ficou acordado que a frente a ser observada seria essa questão dos alunos protagonistas mesmo, né? De ter um aluno monitor por grupo, para estar transmitindo aquilo que ele aprendeu aos demais, e foi muito tranquilo, foi muito bom, foi muito prazeroso. Não conversei com a professora a respeito da formação dos grupos, que outros colegas falaram, né, que foi bem proposital a formação, eu não conversei com ela a respeito disso, mas ficou acordado que ela faria essa atividade em grupo, e o feedback, assim, foi bem interessante, a professora viu que funcionou, que foi legal, aí já designou alguns monitores para trabalhar com ela mais próximos, porque alguns alunos eram muito tímidos, não tinha muito esse perfil de aluno monitor, então eu achei que foi bem interessante. E é isso, acho que nada de muito diferente dos colegas. Legal, parabéns, ficou bem bacana. Obrigada. Bem bacana mesmo. Adriana, Maria Cristina, está online? Sim, professora. Consegue compartilhar?
Vou tentar aqui. Tá dando para ver? Tá dando para ver, professora, ou não? Está aparecendo. Ah, tá. Bem, eu vou falando aqui, mas para mim não está aparecendo ainda não. Mesmo que eu compartilhei. Para nós está aparecendo já. Tá? Tá. Ah, tá. Então, eu vou lá na síntese, vou passar toda essa parte aqui que eu fiz, mas minha síntese ficou bem pequena, bem resumida. E, na realidade, eu escolhi uma turma da noite, no terceiro ano, porque é um desafio, né? E não está aparecendo. Ah, tá, agora. É um desafio porque é uma turma que a professora de recomposição da aprendizagem de língua portuguesa assumiu bem depois. Essa turma ficou um mês sem professor. E daí eu resolvi fazer na parte de critério da frente metodologias, né, estratégia, né? E a professora, primeiro, ela fez uma avaliação diagnóstica da turma, né? E ela relatou os níveis de proficiência que a turma estava. Mas ela relatou que a turma apresenta muita dificuldade, isso foi na hora atividade, em interpretar alguns descritores, principalmente na tese e argumento, causa e consequência, intertextualidade, análise de diferentes textos que tratam do mesmo tema, enunciado de exercício, principalmente com palavras como inferir, e eles têm vocabulário bem limitado, é uma turma só de 18 alunos, né? Uma turma que tem um hábito de faltar bastante, já desde o primeiro ano do ensino médio. E engraçado que eles estudaram a vida inteira no diurno. E como essa turma resolveu trabalhar, daí eles abriram essa turma no noturno, mas eu percebi que é uma turma que está faltando demais na escola e dificulta bastante o trabalho do professor. E eu penso que o aluno, quando ele passa para a noite, ele perde o vínculo com o estudo. Então, assim, são ações em cima de ações para que eles fiquem na escola, para que eles realmente participam das aulas. E uns 4 alunos que são de maiores, que têm 20 a 24 anos, eu coloquei para fazer os exames online da EJA, porque esse aluno nem vem, nem participa da aula, ele tem faltas exorbitantes, e agora estou esperando o resultado, né, para ver se vão realmente passar ou não, e talvez seja uma forma de ele sair da escola. Então, o trabalho que a professora fez numa aula que eu participei dela foi uma aula do RCO, que trabalha um drama universal com Fernanda Torres, né? Um brilhante novo filme de Walter Salles, Ainda Estou Aqui. Então, é uma aula que foi bastante discutida, né? A aula decorreu conforme o que eu tinha escolhido, o critério à frente, que era o plano estabelecido mesmo, né? E o maior desafio mesmo foi a turma ser bem apática mesmo e ser assim uma turma que não se envolve muito, mas nessa aula eles demonstraram uma expectativa boa, né? Depois no feedback que eu fiz com a professora, a gente pensou em trabalhar uma sala diferenciada com eles, fazer uma sala de recomposição temática
separada. A gente está tentando montar essa sala perto da biblioteca, colocar livros, fazer uma disposição de lugares, que esses lugares daí, que eles estão sentados, não é legal, mas já é a escolha deles mesmo, por ser uma turma que não está muito afim de estudar, né? Então, a gente está pensando em mudar essa sala deles, para ver se anima, para ver se motiva eles mais ainda. E eu fiz a reflexão final, eu escrevi o feedback, né? Foi bastante reflexiva, para que desenvolva uma discussão com os alunos através de pergunta com eles. Trabalhar bastante perguntas abertas e roda de conversa com eles, né? E aqui, ó, eu coloquei o nível, fiz em forma de tabela, ó. Eu até descrevi 2 níveis, né? Mas o nível escolhido foi o 3, que a professora desenvolve as aulas a partir do material disponibilizado no RCO e o material da Cerca Brasil, né? E também coloquei os descritores que eles têm dificuldade e ainda os alunos precisam melhorar, né? Coloquei a data que nós combinamos essa aula do RCO, que foi essa daqui, ó, que é um drama, uma resenha, né? E é isso, a turma apresenta assim, muita dificuldade em interpretar descritores. Essa é a minha apresentação, a minha observação em relação à professora. Legal, parabéns. Apesar que o desafio ainda é grande com aquela turma. Então, é uma turma com bastante dificuldade mesmo. E ainda o desafio de atuar à noite é mais impossível ainda, né? Eu acho que o problema noturno não é só o problema do Colégio Duque de Caxias de Nova Olímpia, mas eu acredito que eu vou em várias reuniões, em vários cursos, e a reclamação é sempre a mesma. Né? Verdade. Mas legal, ficou muito boa a tua apresentação. Vou chamar agora a Arlene para apresentar. Professora me pulou ali. Agora seria a Ana, mas a Arlene, ela vai precisar ir para uma reunião às 9h30, e agora já é 9h27. Então, eu vou fazer a Arlene, daí na sequência já vem a Ana. Tá bom? Isso. Bom dia, colegas. Obrigada, professora. Desculpe, colega, pular você ali. Inclusive, professora, a hora que eu abri aquela planilha que eu consegui, porque daí não posso abrir mais que 2 abas aqui, que cai tudo aqui no internet, sei lá, seu computador, a internet, cai tudo. Então, eu só estou com a apresentação e a Meet aqui aberta. Eu era a última e eu já fiz a avaliação, acho que da colega Suzana, ou Sueli, não lembro agora. Eu já fiz a avaliação lá porque aparecia para mim que eu era a última, professora. Desculpa se eu pulei alguém. Eu acho que tem mais uma, tem a Marisa. Pois depois. Mas daí eu já fiz agora, então ela... Daí não sei agora, professora, quer que eu apague lá? Não, vamos tocando, tranquilo. Tá. Então, eu fui logo aqui para a síntese da apresentação. Então, meu nome é Arlene, eu trabalho aqui no Centro de Educação Profissional Professora Nayana Bavaresco, né, na cidade de Laranjeiras do Sul, do núcleo de Laranjeiras do Sul. Então, nós conversando aqui com a pedagoga da manhã também, porque somos 2 pedagogas da manhã, de manhã, e como tem que ser feito todo esse trabalho, nós pensamos em auxiliar aqui a professora também de português, né, de fazer esse acompanhamento com a professora de português. Também analisamos os dados ali da Prova Paraná, né? Nós pegamos a turma do agronegócio, da 3ª série, com a professora de língua portuguesa, e o descritor foi o D15. Como nós estamos ali no nível 3 e 4, daí comparando os dados ali, né? Nós optamos por esse. Então, fizemos essa conversa com a professora, né? Essa formação ali com a professora, dos dados, apresentando os dados, analisando a turma, nós temos mais que uma turma aqui, analisando a turma, toda essa questão de recomposição, a gente não tinha ainda até então, a professora também é a 2ª professora ali, né? Fizemos todo esse acompanhamento. Aqui é um dia que eu estava conversando com a turma, né? E aí, para dar encaminhamento ao trabalho, né? Por que ele não está passando? Só um minutinho.
E a minha impressora E aí, aqui um pouco do trabalho, então, né? A análise dos dados que nós fizemos, né? Análise dos dados da turma em específico, né? Estudo e planejamento da ação. Aí a professora optou, então, por fazer um trabalho, ela já estava fazendo de leitura de livros, né? E ela fez a divisão desses livros em grupos. A foto de baixo ali, professora, já é a apresentação dos trabalhos, né? Trabalhando a questão do escritor e com os livros que a professora já estava nesse encaminhamento, então ela fez esse trabalho com o escritor e com os livros de literatura que ela trabalhou, né? E aí os alunos tiveram um momento para estudar, para se planejar, baseado no livro, e ela depois, em grupo, fez esse trabalho com o descritor. E aí, esse dia que eles estão ali sentados em U, que foi uma dinâmica, uma estratégia, né, que ela utilizou, que eu acho muito proveitoso, né, não só um na nuca do outro, que já isso é uma coisa de longa data que nós devemos fazer, né, os professores devem fazer. Então, eles foram apresentando os trabalhos ali com o livro e ela instruindo de acordo com o descritor que ela queria, apresentando as atividades e desenvolvendo as atividades trabalhadas, né. O feedback, a professora falou que gostou de trabalhar dessa forma, né? E aí ela vai dar sequência com os demais descritores que precisam ser trabalhados ali de acordo com os nossos índices ali. Um dos descritores é 4,17, então a gente foi analisando tudo isso com a professora e o que ela poderia já estar logo trabalhando nesse sentido. E acredito que, resumidamente, foi isso, professora, o feedback, o resultado final ali. Os alunos também gostaram de trabalhar dessa maneira ali, porque eles falaram que poucos são trabalhados nesse sentido, né? E acredito que seja isso, professora, bem sucintamente aqui, para mim não me atrasar tanto também. Parabéns, ficou muito bom também o teu trabalho. Bem legal, parabéns. Ana, agora vou pedir para você apresentar, que eu pulei você ali por causa que a Arlene, ela precisava sair 9h30 para uma reunião, mas depois de você já era a Arlene, e agora vou pedir para você apresentar. Aqui. Sem problemas, prof. Beleza? Tá. Acho que alguém está com o microfone aberto, hein? Deixa eu ver aqui. Bom, a minha... Posso ir, prof? Cadê, Ana? A senhora desativou o meu microfone. Eu desativei todo mundo, desativei o teu também. Pode falar. Não sei como é que aparece maiorzinho ali, prof. Tá bom assim? Ou Se você dá clicar pra... lá em cima em apresentação de slides, ele vai apresentar maior daí, lá no lado direito. Deu? Aí, Ficou deu, né? bom. Uhum. Bom, eu trabalho numa escola com ensino médio regular, ensino médio profissionalizante. As minhas turmas, eu tenho os dois tipos. Então, o nosso trabalho aqui na nossa escola é sempre coletivo e ele começa lá na reunião de pais, no dia 30, esse ano começou lá pelo dia 31 de janeiro, e nessa reunião que inicia os trabalhos, nós já apresentamos todas as pautas, todas as avaliações, temos planejado para o ano corrente. Então, o nosso trabalho começou com essa reunião de boas-vindas, né? Apresentando todos os objetivos propostos. Também tivemos a reunião de estudos e planejamento, onde nós apresentamos todas as atividades previstas para o ano de 2025. Nós também temos reuniões pedagógicas entre direção e pedagogo. O nosso trabalho também tem foco no assessoramento pedagógico em hora atividade e nós temos reunião de alinhamento semanal, né, com a equipe da direção e dos pedagogos para levar o trabalho a contento, né, a bom termo durante o ano todo.
aqui o nosso trabalho, nós somos 4 pedagogas no período da manhã, nós temos entre 5 e 6 turmas, cada pedagoga com 40 e poucos alunos. Essa reunião aqui foi da equipe de matemática. Nós temos uma particularidade esse ano que da recomposição da aprendizagem. A equipe de professores que eu acompanhei e fiz o feedback junto com o diretor é a equipe de matemática. E a particularidade dessa equipe é que a professora 1 é a professora que formou o professor 2, que hoje está trabalhando com ela. Então, ele tem uma linguagem bem jovial, embora tenha também a formalidade, né, no trato com os alunos, mas os alunos gostam bastante da aula dele, está fluindo muito bem o trabalho. O diretor fez um feedback para que ele retome, faça perguntas e espere as respostas dos alunos, né, para promover mais o engajamento dos alunos em relação às aulas. Então, nessa primeira foto, que é a equipe de matemática, a nossa pedagoga aqui, a neném aqui da nossa turma, que é a Isabela, que chegou esse ano para somar com o nosso trabalho, a nossa vice-diretora, e embaixo aqui a nossa vice-diretora, eu e a Isabela, que temos turmas de 3º ano aqui no Colégio Regente Feijó. Esse ano também a gente conta com a colaboração do diretor, que fez o trabalho de PDE dele em cima do SAEB. Então, nós temos metas bem delineadas. O foco todo está nas avaliações como SAEB, e nós aprovamos muitos alunos no vestibular, Enem e PSS. Então, o nosso foco é sempre trabalhado nesse sentido, da recomposição da aprendizagem, dos descritores, da apropriação dos descritores em relação aos maiores acertos, menores acertos, e também fazemos um trabalho na falta de professores em relação as questões, como são formuladas as questões das provas, das avaliações externas, explicando para os alunos o que são os descritores, os distratores, a composição da questão da prova em si. E é um trabalho que vem frutificando e trazendo bons resultados. Acho que é isso, prof, bem sucinto para dar tempo de todo mundo apresentar aí. Muito bom, parabéns. Ficou bem legal. Obrigada, prof. De quem que eu faço avaliação ali, prof? Deixa eu dar uma olhada aqui na planilha. Eu posso fazer da próxima que apresentar? Deixa eu ver, você... Pode fazer da Marisa. Tá joia. Obrigada, prof. De nada. Marisa, agora é você. Está online? Estou online, professora, mas estou aqui me organizando, porque hoje deu tudo errado aqui. Me dá só um minuto, por favor. Tranquilo. É que eu participo de manhã aqui no Centro de Socioeducação, e a minha implementação foi na escola, que eu trabalho à tarde. Então, eu escolhi fazer aqui porque é mais tranquilo no período da manhã. A escola é mais corrido, como todo mundo já relatou aí, né? As confusões, né? Entendi. Para mim não é diferente. Estou tentando entrar aqui no computador da minha colega, porque lá na sala que eu estava, agora é hora do intervalo, e os professores fazem lá um intervalo. Então, eu corri aqui para o computador da minha colega, para poder abrir aqui, e eu estou abrindo agora. Eu estou no celular, estou abrindo no computador. Eu vou precisar que você apresente para mim, porque daí a gente já vai adiantando. Ah, né? Tranquilo, já vou abrir aqui para você. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir na tela do computador para eu poder acompanhar. Para você Mas poder... eu ainda estou aqui tentando abrir. Então, enquanto a gente você vai abrindo, eu já posso ir falando algumas coisas. Pode já abrir aqui. Tá. Então, como eu disse, eu faço
implementação lá no colégio, fiz com o 9º ano, porque Acho que você desativou o teu som, Marisa. Tá sem som. Você estava falando, teu som sumiu. eu desliguei o celular e acabou que a minha câmera aqui do computador não estava conectada. Ah, agora Acho que tá. agora vai, tá? Qualquer coisa sai e entra de novo. Tá me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Tá, então eu vou desligar o celular. Então, essa professora que eu escolhi fazer a implementação, a observação, ela é uma professora totalmente sem experiência. Entrou na educação este ano, uma professora nova. Então, eu já havia feito uma observação de sala de aula com ela nos 7º anos, e aí eu decidi fazer, então, no 9º ano com ela também. Foi, assim, uma correria danada, porque, como os colegas já falaram, não vou repetir tudo, né? Então, eu consegui fazer acompanhamento da atividade, tipo assim, nos 45 do segundo tempo, tinha marcado uma vez, marquei 2, não foi possível devido às coisas que acontecem sem planejar. E aí eu consegui fazer, então, nessa primeira foto que aparece ali, eu estou sentada com ela, e como foi bem já em cima da hora, ela já tinha planejado a aula, eu não pude, nesse momento, fazer, assim, muitas sugestões em relação à aula que já estava preparada. Ali na segunda foto aparece já em sala de aula, ela trabalhou com um mapa mental, era artigo de opinião, o tema da aula. E artigo de opinião, ela trabalhou com o mapa mental, trabalhou também com, se você puder voltar lá nas evidências, eu gostaria de mostrar ali que foi a maior parte das fotos eu coloquei ali, que são 2, isso. Então, tá ali, tá um pouquinho fora ali, não tá aparecendo, mas eu também fotografei ali o livro que ela usa, né? E até fotografei o caderno de 2 alunos, coloquei ali também o que eles fizeram, copiaram o mapa mental para poder entender melhor. Ali eu estou sentada ao fundo com a minha... Eu fiz esses 2 links que estão aqui, eu não consegui transformar em link, na verdade, mas são dessas fichas de observação e do acompanhamento da atividade. Então, elas acabaram ficando sem acesso aí. Eu tinha aberto lá no outro computador e iria apresentar elas, mas aí acabou que eu não abri agora aqui, porque foi meio corrido. Volta para mim, prof, lá então, na síntese, fazendo um favor. No relato ali, acho que é o próximo slide. Então, aí eu coloquei, né, a implementação foi realizada como no 9º ano, no Colégio Estadual Padre Canísio, de Cascavel. Eu acompanhei a professora na hora de atividade, onde ela selecionou o conteúdo, ela tinha selecionado, na verdade, a ser trabalhado na aula em que faria observação. Apresentei à professora os resultados do SAIB, a gente já tinha trabalhado também na formação, né, no estudo de planejamento, com todos os professores, bem detalhado. Nós retomamos ali os resultados do ano de 2023, analisamos também os descritores de menor índice, né, obtido, e ela descreveu a metodologia que ela tinha preparado para trabalhar nessa aula. Então, aí eu descrevi o que eu já falei, por não ter experiência, sendo seu primeiro ano como docente, regente de sala de aula, ela relatou que ainda sente bastante dificuldade no uso de metodologias diferenciadas, não tem domínio das redes. E aí eu fiz algumas sugestões para ela, sugeri até que ela faça, né, os formadores se inscreva nas próximas etapas aí para ter um pouco mais de experiência nas tecnologias, nas metodologias ativas, e falei sobre, a gente também tem a intenção de trabalhar agora no próximo estudo de planejamento, como é que é o nome nós trabalhamos aí
Oh, meu Deus, esqueci agora o nome da atividade. A menina falou antes aí, acabei esquecendo agora. O Academy, Khan Academy. Desculpa o nervoso. Então, fiz essa sugestão para ela. Aí, após a aula, nós fizemos um pequeno feedback, porque também não deu tempo de sentar muito tempo com ela durante as correrias. Reforcei, então, a necessidade de fazer esses cursos, né, para adquirir mais experiência e outras metodologias que ela pode usar durante as aulas dela. Vê se tem mais um slide, por favor, prof. Agora eu fiquei sem aqui, eu não me lembro se eu coloquei mais um. Esse é o último. É o último? Então tá. Então é isso. Então, assim, os 9 anos que a gente tem lá à tarde são 2 turmas, e essa turma em específico é uma turma muito difícil mesmo. E para ela, que é uma prof que está iniciando, sem experiência nenhuma, então, assim, tinha momentos que até fiz umas caras feias para alguns lá, tinha vontade de fazer intervenção, sabe, em questão de indisciplina, porque, assim, mesmo eu estando ali, fazendo observação, expliquei a eles o que eu estava fazendo ali, mesmo assim, tem alguns que não respeitam mesmo, né? Então, assim, mas de tudo, eu, assim, considero até que pelo trabalho que ela fez, foi até proveitoso, não foi 100%, lógico, nunca é, né? Mas, assim, tirando ali uma meia dúzia de alunos que tentam atrapalhar a aula a todo custo, ela foi muito bem, conseguiu dominar o conteúdo, ela tem bastante domínio, o que falta para ela mesma é o domínio da disciplina mesmo em si. E havia lá um terceiro feedback para fazer, não houve tempo hábil para fazer esse último feedback com a professora. Mas, assim, foi mais positivo, mais pontos positivos do que negativos, a implementação e a observação com a professora. É isso. Muito bom, parabéns, ficou muito Obrigada. bom o trabalho, legal. Pessoal, passou um pouquinho do tempo, mas assim, né, precisava ali só para, né, finalizar, né, as apresentações, né, a questão do tempo de tentar compartilhar a tela, né, os contratempos, são minutinhos ali que contam. Quero agradecer o apoio de vocês, a participação de vocês nessa primeira temporada, tá? Quero deixar para vocês o meu abraço, meu grande abraço, né? E todas as contribuições que vocês deram até hoje, né, por todo o percurso que a gente percorreu juntos, né, durante essa primeira temporada, e de repente, né, a gente se encontra, né, numa segunda, numa terceira temporada, né, quem sabe. Mas um grande abraço, gente, para vocês. Muito obrigada por tudo, pela colaboração, pela contribuição de vocês. A turma de vocês, assim, uma turma muito boa, né? Participativos. Gostei muito de trabalhar com vocês essa primeira temporada, tá? Então, grande abraço. Fiquem bem, se cuidem e nos vemos numa próxima. Obrigada.